Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a tia Jaz está aqui para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos aprender sobre os números ordinais nas ordens crescente e decrescente. Então, como nós já aprendemos, os números, eles são importantes no nosso dia a dia. Nós utilizamos ele na data, na hora, no número do telefone, no nosso calçado, no tamanho do nosso calçado e até das nossas roupas. E como nós vimos também, os números eles apresentam uma função. E aí, alguém lembra quais são as funções que os números apresentam? Então, vamos relembrar. Os números, eles têm a função de contar. Como contar a quantidade de pirulitos que a tia trouxe? 1, 2, 3, 4, 5. Nós poderemos contar o número de alunos da nossa sala e outras várias situações. Uma outra função dos numerais é a função de identificar. Aqui a tia trouxe a casinha com o número 3. Então, nesse caso, o numeral tem a função de identificar. Por que de identificar? Porque se nós vamos mandar uma correspondência para a casa de alguém, nós precisamos do endereço e também do número. Então, o número 3 é a identificação. Os números também apresentam a função de medir. Como, por exemplo, se a gente for comprar um calçado para nós ou para dar de presente para outra pessoa, nós precisamos da numeração. Então, tem a função de medir. E, por último, os números têm a função de ordenar, que é justamente o que nós vamos aprender hoje. Então, os números ordinais têm a função de ordenar, como o tia mostrou. Se nós realizarmos uma competição, para saber quem é o campeão, nós precisamos saber quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo ou quem chegou em terceiro lugar. Por exemplo, na nossa sala, quando as nossas cadeiras estão organizadas em fila. Então, nós temos a primeira fila, a segunda, nós temos a criança que senta na primeira cadeira, na segunda cadeira, na terceira e assim por diante. Então, a tia trouxe para vocês uma tabelinha com os números ordinais, que vai do 1 ao 11 e depois do 20 até o 100. Então, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e 11º e assim por diante até o 19, sempre acrescentando a palavrinha décimo. A partir do 20, nós teremos o 20º, o 30, 30º, 40, 40º, 50, 50º, 60, 60º, 70, 70º, 80, 80º, 90, 90º e o número 100, que é o centésimo. Então, a partir dos números ordinais, nós também podemos organizá-los nas ordens crescente e decrescente. E aí, alguém lembra como organizar uma sequência em ordem crescente ou decrescente? Então, vamos relembrar. A ordem crescente, ela é organizada do menor para o maior, como o nome diz, vai crescendo. Já a ordem decrescente é justamente o contrário, ela vai do maior para o menor. Então, tia trouxe para vocês alguns lápis e nós vamos organizá-los de acordo com o tamanho. Primeiro, na ordem crescente. Observando esses lápis, qual vocês acham que é o menor? Vamos começar pela ordem crescente. Do menor para o maior. Então, acertou. Quem disse que o lápis menor é o lápis vermelho. Então, nós vamos organizá-los na ordem crescente. Depois do vermelho, nós vamos ter, continuando, organizando os lápis em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, nós vamos ter esse lápis de cor verde claro. Observando os lápis que restam na mão da tia, qual será o próximo da sequência? Acertou quem disse o lápis verde. Então, nós temos o lápis verde escuro. E depois do verde, será que nós vamos colar o cinza ou o laranja? Acertou quem disse o cinza. E por último, nós temos o lápis maior da sequência,
que será o último. Então, aqui, os lápis foram organizados na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Agora, vamos organizar uma outra sequência, agora em ordem decrescente. Continuando, agora nós vamos organizar uma outra sequência, mas agora na ordem decrescente. Então, nós aprendemos que a ordem decrescente, ela vai do maior para o menor. E aí, qual é o lápis maior? É o laranja ou é o cinza? Muito bem, acertou quem disse o laranja. Então, nós vamos colocar o lápis maior e organizar agora a ordem decrescente. Entre o cinza e o verde escuro, qual será o próximo? Muito bem, acertou quem disse que era o cinza. Depois do cinza, nós vamos acrescentar na nossa sequência o lápis verde escuro. Entre o verde claro e o vermelho, qual é o próximo lápis que será acrescentado na nossa lista? Será o lápis verde claro. E por último, o lápis vermelho. Então, hoje na nossa aula de matemática, nós aprendemos sobre os números ordinais e sobre as ordens crescente e decrescente. Então, gente, essa foi a nossa aula de matemática sobre os números ordinais e sobre as ordens crescente e decrescente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e qualquer dúvida é só falar com a tia. Um beijo e até a próxima aula!